Sejam bem-vindos a mais um estudo da nossa lição desse semestre, falando sobre as biografias bíblicas. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Pedro, um dos discípulos, um dos primeiros a ser chamado pelo nosso Mestre Jesus. Vamos comentar em algumas perguntas, nossos textos bíblicos, também textos do Espírito de Profecia. Vamos relembrar aqui alguns episódios da vida desse fiel subpastor. A nossa lição de hoje, ela está dividida em 12 perguntas, com seus tópicos, o qual nós vamos procurar no decorrer desse estudo, ficarmos bem esclarecidos nesse assunto tão importante. O título da nossa lição de hoje é Pedro, fiel subpastor. O nosso verso diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Esse verso está no capítulo de São Lucas 22, verso 31 e 32. No decorrer das perguntas, nós vamos compreender melhor o que é que esse versículo, as palavras aqui, o que é que Jesus disse a Pedro, que fez uma grande mudança na vida de Pedro. A primeira pergunta diz o seguinte: o que é pouco relatado no livro de Atos? E que considerações podemos fazer do ministério de Pedro? Então, lá no livro de Atos dos Apóstolos, na página 514, nós vamos ler o seguinte: pouca menção se faz no livro de Atos quanto ao último trabalho do apóstolo Pedro. Durante os ativos anos de ministério que se seguiram ao derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, ele se encontrava entre os que se empenhavam incansavelmente para entrar em contato com os judeus que vinham a Jerusalém para adorar por ocasião das festividades anuais. Aumentando o número de crentes em Jerusalém e outros lugares visitados pelos mensageiros da cruz, os talentos do apóstolo Pedro se provaram de inestimável valor para a primitiva igreja cristã. A influência de seu testemunho referente a Jesus de Nazaré se estendia amplamente. Sobre ele havia sido posta dupla responsabilidade. Dava ele, perante os incrédulos, positivo testemunho com respeito ao Messias, trabalhando fervorosamente para a conversão deles, fazendo ao mesmo tempo trabalho especial pelos crentes, fortalecendo-os na fé em Cristo. Nós podemos compreender por esta pergunta, E vamos entender o que a pergunta quer nos mostrar. Diz: o que é pouco relatado no livro de Atos? É pouco relatado as minuciosidades da vida de Pedro, Só faz comentários aqui nesse relato sobre como ele se colocou no trabalho, Pedro tinha uma dupla responsabilidade. Ele testemunhava de Jesus,
tanto para os descrentes, né, para os gentios, como também ele teve a responsabilidade de cuidar da igreja, né, dos crentes, confirmar a fé, animá-los, mantê-los unidos, né? Tanto os crentes como os descrentes eram alvo da atenção de Pedro, né? E ele incansavelmente fazia esse trabalho. É isso que nós podemos compreender através da leitura de Atos, né, na página 514. A segunda pergunta diz: o que Jesus declara antes dele negá-lo e qual era o significado? Então, antes que Pedro negasse a Jesus 3 vezes, né, nós conhecemos a história que Jesus advertiu Pedro, né, que Pedro se achava muito forte, né? Ele dizia assim: eu nunca vou te negar, Senhor, nunca vou te negar. E Jesus aí disse para ele, né: olha, Pedro, eu reguei por ti, né, para que você não desfaleça. Mas quando você se converter, você apacenta o meu rebanho. Aí então, o que é que Jesus declara antes, né? Antes de Pedro negar. Então, no livro de Atos, ainda na página 515, nós vamos ler o seguinte: foi depois de haver sido levado à renúncia do eu e à inteira confiança no poder divino, que Pedro recebeu o chamado para agir como um subpastor. Cristo havia dito a Pedro, antes de este o haver negado: quando te converteres, confirma teus irmãos. Essas palavras denotavam a ampla e eficiente obra que este apóstolo devia fazer no futuro pelos que viessem para a fé. Para esta obra, a própria experiência do pecado, do sofrimento e do arrependimento de Pedro o havia preparado. Não antes que tivesse ele reconhecido sua fraqueza, poderia conhecer a necessidade que tem o crente de confiar em Cristo. Em meio à tormenta da tentação, ele compreendeu que o homem só pode andar seguramente quando em absoluta desconfiança própria e confiança no Salvador. Irmãos, na realidade, querido amigo da Palavra de Deus, Pedro era um homem muito cheio de si mesmo, né? De orgulho, achando que ele era uma pessoa fiel. Mas o que teve que acontecer com Pedro? Jesus tinha um futuro para Pedro no ministério do Evangelho, mas Pedro precisava antes conhecer o que é ser um verdadeiro cristão, né? Um verdadeiro crente, confiando somente no poder de Jesus. Então, para isso, Jesus permitiu que Pedro passasse, né, por uma prova. E essa prova foi esta, né? No dia em que Jesus foi preso, no dia em que Jesus foi levado perante Anás e Caifás, enquanto ele estava lá, Pedro negou a Jesus, né? Porque Pedro se denunciava a si mesmo pelas suas palavras. Ele havia andado com Jesus 3 anos e meio. Então, na realidade, Pedro, assim, ele se parecia com Jesus, né? Se parecia com os discípulos de Jesus. Pedro falava como Jesus. E aí, um dos que estavam ali na multidão onde Pedro tentou se esconder, disse: não, mas você, as tuas maneiras, as tuas palavras te denunciam, você é sim um dos discípulos de Jesus. E Pedro negou firmemente que nem o conhecia. Mas quando Pedro fez isso pela 3ª vez, Pedro entendeu o que Jesus quis dizer para ele, né? E aí Pedro ficou tremendamente triste. Então Pedro se arrependeu, né? Quando os olhos de Jesus o encontrou, os seus olhos ali naquele olhar, Jesus demonstrou a Pedro todo o seu amor. Ele não havia abandonado Pedro, o Espírito Santo estava fazendo o seu trabalho também. E aí diz que, na realidade, Pedro, através da experiência do pecado, Pedro teve que passar pela experiência do pecado, para o arrependimento, né? E chegar até a conversão. Então Pedro
Jesus disse para ele: quando você se converter, né, você vai ter como confirmar os irmãos na fé. Então Pedro precisava passar por esta experiência, né, que ele sofreu. Eu acredito que Pedro sofreu muito. Pela história que nós conhecemos de Pedro, sabemos do seu grande arrependimento. Vamos para a terceira pergunta. De que modo foi reabilitado ao grupo dos 12? Qual é a qualificação essencial? Novamente no Atos dos Apóstolos, na página ainda 515, lemos o seguinte: na última reunião de Cristo com seus discípulos junto ao mar, Pedro, provado pela pergunta 3 vezes repetidas: amas-me? Tinha sido reabilitado em seu lugar entre os 12. Sua obra tinha-lhe sido indicada: alimentar o rebanho do Senhor. Agora convertido e aceito, devia ele não somente buscar salvar os que estavam fora do redil, mas devia ser um pastor do rebanho. Cristo fez menção a Pedro de uma única condição de serviço: amas-me? Esta é a qualificação essencial. Mesmo que Pedro possuísse todas as outras, sem o amor de Cristo, ele não seria um fiel pastor do rebanho de Deus. Conhecimento, benevolência, eloquência, zelo, tudo isto é essencial para um bom trabalho, mas sem o amor de Cristo no coração, a obra do ministro cristão é um fracasso. Então nós podemos responder a pergunta, né? De que modo foi reabilitado ao grupo dos 12? Foi naquela noite, né? Aliás, naquela manhã, onde eles tinham, logo depois da crucifixão, né? Jesus ressuscitou, Pedro e os outros estavam desanimados, né? E foram pescar, e na madrugada ninguém tinha pescado nada, estavam tristes, cansados, e Jesus chegou à beira-mar e os discípulos ali reuniram-se novamente, ali Cristo e seus discípulos, e Jesus dirigiu a Pedro aquelas 3 perguntas: Pedro, amas-me? E Pedro, na sua confiança, disse: sim, Senhor, eu te amo. Então você vai e apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou pela segunda vez: Pedro, amas-me? E Pedro, já meio triste, disse: sim, Senhor, eu te amo. Então você vai e apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus perguntou ainda pela terceira vez: Pedro, amas-me? E Pedro ficou muito triste, né, com essa terceira pergunta. E ele compreendeu que, na verdade, ele não sabia de nada, né? Então ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes de tudo. E aí Jesus então disse para ele: agora sim, Pedro, vai e apacenta meus cordeiros. Nós vemos, irmãos, que por esta prova, Jesus mostrou a Pedro que nenhuma confiança própria daria êxito no seu trabalho, né? Jesus mostrou a Pedro que, na realidade, só o seu amor no coração de Pedro poderia fazer dele um grande homem, um grande ministro, né? Um grande pregador do Evangelho. Aí então, Pedro recebeu a incumbência não só do trabalho ministerial, mas também de apacentar o rebanho, ou seja, de ser um fiel subpastor. E Pedro, além de trabalhar pelas almas, né, descrentes, ainda tinha essa incumbência. Ele ia ser um ministro, né, um alguém que iria consolar a igreja, reafirmar aqueles já convertidos, né? A segunda parte, né, da pergunta diz: qual é a qualificação essencial? O amor, né? O amor, essa é a qualificação essencial para um pregador do Evangelho. A quarta pergunta também tem 3 tópicos nessa quarta pergunta. Diz: o que é o amor de Cristo? Depois, a parte B diz: que preciosa lição recebemos do trato do Salvador com Pedro?
E que inclinação temos? Você vê que são 3 perguntas, né? A primeira parte da pergunta, o que é o amor de Cristo? Nós vamos entender também na leitura do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, ainda agora na página 516. Diz que o amor de Cristo não é um sentimento volúvel, mas um princípio vivo, o qual se manifesta como um poder permanente no coração. Se o caráter e a conduta do pastor são um exemplo da verdade que advoga, o Senhor porá em sua obra o selo de sua aprovação. O pastor e o rebanho serão unidos pela comum esperança de Cristo. A maneira do Salvador tratar com Pedro tinha uma lição para ele e para seus irmãos. Conquanto tivesse Pedro negado o seu Senhor, o amor de Jesus por ele jamais vacilara. E, ao assumir o apóstolo o encargo de ministrar a outros, devia tratar o transgressor com paciência, simpatia e compassivo amor, lembrando sua própria fraqueza e queda. Devia tratar as ovelhas e cordeiros entregues ao seu cuidado com a mesma ternura que Cristo tivera com ele. Os seres humanos, dados eles próprios ao mal, são inclinados a tratar duramente com os tentados e os que erram. Eles não podem ler o coração, não conhecem suas lutas e pesares. Necessitam aprender a respeito da repreensão, que é amor, do golpe que fere para curar e da advertência que fala de esperança. Que linda essa leitura, não é, irmãos? Aqui Pedro teve essa lição que Pedro teve é para nós todos, né? Então, o que é o amor de Cristo? A primeira parte da pergunta. O amor de Cristo não é um sentimento comum, mas é um princípio que gera a vida, né? Que traz sabor à vida, né? E se manifesta como um poder permanente no coração daquele que serve a Jesus, né? E também a segunda parte da pergunta diz que preciosa lição recebemos do trato do Salvador com Pedro. Uma lição muito importante. Pedro aprendeu e nós também, através dessa história, desse conto, né, da palavra de Deus, também entendemos. O que é que nós podemos entender? Que o jeito que Jesus tratou o amado Pedro é o jeito que também ele deveria tratar as ovelhas e os cordeiros, e nós também devemos tratar o nosso semelhante de igual maneira, né? Por quê? Porque nós não conhecemos o coração de ninguém, né? Só Jesus conhece. Diz que o coração é um terreno que só Jesus penetra. Então, nós não sabemos o que é que a pessoa sente, quais são as suas lutas, seus pesares, suas tristezas. Nós não conhecemos, nós não temos como penetrar nesse terreno particular. E aí, então, Jesus mostrou que devemos tratar as pessoas, né, tanto os conversos como aqueles que ainda não são conversos, de igual maneira, né, com esse amor que Jesus tratou Pedro, né, e que Jesus nos trata também, porque nós vivemos pecando, errando, e Jesus está sempre pronto a nos perdoar, de braços abertos, Ele nos espera. A cada queda, a cada levantar da nossa vida espiritual, nós temos certeza que é o poder de Deus que assim nos conduz. Por quê? Porque Jesus deu essa advertência? Porque Jesus sabe que a nossa tendência é julgar os outros, é querer ser melhor do que os outros. A tendência humana é terrível, né? O nosso eu, ele pende para o mal. Então Jesus mostrou como devemos tratar os que são tentados, os que estão passando por provações, né? Os que estão em pecado. Devemos tratar do jeito que nós queremos que Jesus nos trate, do jeito que nós queremos ser tratados. Ninguém que está em sofrimento gosta, né? Se sente bem, se pode se realizar em algum efeito,
um jeito grosso de falar, né? Um jeito ser chamado a atenção, ser humilhado. Não é assim, né? É com amor, é com esse amor que Jesus tratou Pedro. Então diz que nós devemos... Eu achei muito lindo essas duas últimas linhas, né, do comentário do Espírito de Profecia, que diz que nós necessitamos aprender a respeito da repreensão que é amor, do golpe que fere para curar e da advertência que fala de esperança. Então é isso, essa lição é muito maravilhosa e nós precisamos colocar em prática em nossa vida. Agora nós vamos para a quinta pergunta. Então a quinta pergunta é o seguinte: Pedro agiu fielmente em seu ministério pastoral? Inspirava os jovens? Olha, sim, né? Nós sabemos que sim, mas vamos ler aqui no Atos dos Apóstolos novamente no texto referido na página 516. Continua a leitura. Durante seu ministério, Pedro vigiou fielmente o rebanho que lhe fora confiado, tornando-se assim digno do encargo e da responsabilidade que lhe foram otorgados pelo Salvador. Exaltou sempre a Jesus de Nazaré como a esperança de Israel, o Salvador da humanidade. Mantinha sua própria vida sob a disciplina do Mestre por excelência. Buscava por todos os meios ao seu alcance educar os crentes para o serviço ativo. Seu piedoso exemplo e incansável atividade inspirava muitos jovens promissores a se entregarem inteiramente à obra do ministério. Com o passar do tempo, a influência do apóstolo como educador e líder cresceu e, conquanto jamais perdesse de vista sua preocupação de trabalhar especialmente pelos judeus, levou, contudo, seu testemunho a muitas terras e fortaleceu a fé de multidões no Evangelho. Que maravilha, né? Então, a pergunta é: Pedro agiu fielmente em seu ministério pastoral? Sim, né? Com certeza, Pedro foi muito fiel ao seu legado, né? Ele fielmente conduzia o rebanho de Deus e também viajava por muitos lugares, né? Pedro foi digno do encargo que ele recebeu de Cristo. Ele inspirava jovens, né? Trabalhava pelo Evangelho, tanto por conversos, né? Reafirmando a fé dos irmãos, como também viajava a muitos lugares para fazer novos conversos. Vamos estudar a pergunta número 6. Ao que foi inspirado nos últimos anos de seu ministério? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Vamos ler. Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiro da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Aqui no verso bíblico também, nós vemos que Pedro, através das suas cartas, ele continuava enriquecendo os crentes, né? Principalmente com a esperança da vida eterna. No Atos dos Apóstolos, na página 517, nós lemos assim:
Nos últimos anos de seu ministério, Pedro foi inspirado a escrever aos crentes, dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Suas epístolas foram um meio de reavivar o ânimo e fortalecer a fé daqueles que estavam sofrendo provas e aflições e de renovar as boas obras dos que, assediados por tentações de toda ordem, estavam em perigo de perder seu apego a Deus. Essas cartas levam a impressão de terem sido escritas por alguém em quem o sofrimento de Cristo, bem como sua consolação, tinham sido abundantes. Alguém cujo ser todo tinha sido transformado pela graça e cuja esperança de vida eterna era certa e firme. No início de sua primeira carta, o encarnecido servo de Deus rende ao seu Senhor tributo de louvor e graças. Então a pergunta é: ao que foi inspirado nos últimos anos de seu ministério? Pedro foi inspirado a escrever, né? Ele viajava enquanto estava longe, ele escrevia aos conversos, né? Aqueles que estavam passando por provações, aqueles que estavam sendo provados, né? Pedro procurava enriquecer a fé desses irmãos, né? Na esperança da vida eterna. Pedro escreveu cartas para animar, né? Porque ele tinha cuidado das suas ovelhas, assim como Cristo deixou ele encarregado de cuidar das suas ovelhas e também dos seus cordeiros, né? Aqueles novos conversos, os novos na fé, precisavam estar sempre sendo reanimados, e assim Pedro resolveu então agora escrever cartas, né? Quando ele não poderia estar presente, presencial, ele então mandava suas cartas de ânimo para as igrejas, né? E para os conversos, para que assim ficassem sempre animados, né? Nunca viessem a esmorecer na fé. A sétima pergunta: em que esperança se regozijavam os primeiros cristãos? Por que suas palavras são relevantes para os crentes de hoje? 1 Pedro, capítulo 1, do 10 ao 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicada pelo Espírito de Cristo que nelas estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que o seguiam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam prescrutar. Que texto maravilhoso, né? Nós vemos aqui as palavras tão amoráveis de Pedro. No texto do Atos dos Apóstolos 517 e 518, nós podemos também ler que, nesta esperança de uma herança segura na terra renovada, rejubilavam-se os primeiros cristãos, mesmo em tempo de severa prova e aflição, em que vós grandemente vos alegrais, escreveu Pedro, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. As palavras do apóstolo foram escritas com o objetivo de instruir os crentes de todas as épocas e têm significado especial para os que vivem no tempo em que já está próximo o fim de todas as coisas. Suas exortações e advertências, bem como suas palavras de fé e de ânimo, são de necessidade para todas as almas que desejam
conservar sua fé firmemente até o fim. Que interessante, né, irmãos? Diz aqui, em que esperança se regozijavam os primeiros cristãos? Se regozijavam também que mesmo em tempo de prova, né? Por isso é que é interessante, é bom, as provas elas vêm não para nos enfraquecer, mas para nos ensinar. Porque aqui o que Pedro diz, né, o que o Espírito de Profecia diz que nesse tempo, quando nós estamos sendo provados, o que é que nos firma, que nos mantém a nossa fé viva? É a esperança da vida eterna. É a esperança que Jesus nos concede através das cartas, né? Desses homens maravilhosos, né? Homens de grande experiência no ministério da pregação da palavra. Nós vemos que as provas muitas vezes são necessárias para que nós assim possamos compreender o valor da vida eterna, né? E Pedro ainda diz que nós devemos nos alegrar nas provas, né? Ele disse, escreveu Pedro, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco contristado, né? Ou seja, um pouco triste, com várias tentações, mas nós temos a esperança de que tudo isso passa e nós vamos nos alegrar no dia em que nós estivermos todos juntos na vida eterna. Eu achei muito maravilhoso essa pergunta. Vamos estudar a pergunta número 8, que está em Filipenses capítulo 4, verso 8. Que importante ensinamento o apóstolo destacou? Então vamos ler no livro de Filipenses 4, verso 8, e diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então, na leitura do texto inspirado em Atos dos Apóstolos 518, nós podemos ainda complementar essa exortação aqui de Filipenses 4:8. Diz, o apóstolo procurou ensinar aos crentes quão importante é guardar a mente de vagar por temas proibidos ou de gastar sua energia em assuntos triviais. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem as vias de acesso à alma, devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. Não devem permitir que a mente se demore ao acaso em cada assunto que o inimigo das almas possa sugerir. O coração deve ser fielmente guardado, pois de outra maneira os males externos despertarão os internos e a alma vagará em trevas. Portanto, cingindo os ombros do vosso entendimento, escreveu Pedro, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. Então, o que o apóstolo quer nos ensinar tanto com o texto bíblico e o que também a nossa irmã White quis aqui nos ensinar, escrevendo, inspirada pelo Espírito Santo aqui no livro de Atos. Esse relato mostra como é que nós devemos nos comportar, né, diante do mal. Diz que nós devemos fechar todas as entradas de nossa alma, que são os olhos, né, principalmente. Diz que nós devemos nos esquivar de ler, de ouvir, né? Nossos ouvidos também é outra entrada. E também tudo quanto possa nos sugerir maus pensamentos, né? Tudo quanto possa nos desviar o foco do verdadeiro. Porque o apóstolo diz que tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, nisso devemos pensar. Então nós devemos desviar os nossos ouvidos e os nossos olhos e livrar a nossa mente de muitas coisas ruins. E também achei muito interessante que diz que o que é externo pode despertar o que é interno.
Se nós vemos, ouvimos, se nós partilhamos de assuntos que podem nos levar a vaguear, né? Deixar a nossa mente ficar vagueando pelas coisas inoportunas, né? Para a nossa salvação, nós vamos despertar o que é ruim do nosso coração. Porque nós estamos numa guerra, numa luta, né? Nossa vitória está quando se chegarmos até o fim, guardando as entradas de nossa alma. E aí pede para que sejamos sóbrios, né? Pede para que possamos esperar inteiramente na graça que Jesus tem nos oferecido todos os dias, né? Desde a fundação do mundo. Pede que nós possamos nos livrar das concupiscências da nossa carne. Pede que nós sejamos santos assim como Deus é santo. Para que isso possa acontecer, devemos atender à admoestação do apóstolo, né? Da palavra de Deus e também da pena inspirada. A pergunta 9, nós vamos entender o seguinte: somente como podemos ser salvos? Né? Lá em 1 Pedro, no capítulo 1 ainda, nós vamos ler do capítulo 1, do verso 17 até o verso 21. Diz assim: ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue de Jesus, né? Pelo sangue como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O que Pedro aqui quer nos reavivar, né? Porque nós já lemos, nós sabemos, já estudamos que nós não somos nada. Qual é o legado que os nossos pais nos deixaram? O legado que recebemos de nossos pais, a herança nossa é o pecado. É a morte, porque o pecado gera morte. E aqui Pedro nos exorta que nós não fomos salvos, né, por coisas corruptíveis, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, que foi nos dado desde a fundação do mundo. E aí é nisso que nós somos salvos. Então, devemos ter em mente que as coisas desse mundo, a prata e o ouro, nada vai valer para nós no dia em que o nosso nome for passado. Eu quero ler no Atos dos Apóstolos 519, ainda continuando o mesmo pensamento, diz: se a prata e o ouro fossem suficientes para a compra da salvação do homem, quão fácil isso teria sido para aquele que diz: minha prata e meu é o ouro. Mas só pelo precioso sangue do Filho de Deus podia o transgressor ser redimido. O plano da salvação foi elaborado em sacrifício. O apóstolo Paulo escreveu: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Cristo se deu por nós para nos redimir de toda a iniquidade, e como a sobreexcelente bênção da salvação, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a pergunta diz somente por como podemos ser salvos? Sim, pela fé no sangue de Jesus, né? Porque se fosse tão fácil a salvação, se a prata e o ouro comprasse a salvação, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, porque ele diz: meu é a prata e meu é o ouro. Então, mais rico do que Jesus, ninguém nesse mundo pode ser. Mas ele não comprou a nossa salvação com prata e ouro. Ele comprou com seu próprio sangue, morrendo na cruz, né? Esse plano que foi elaborado antes da fundação do mundo, nós sabemos que desde lá Jesus já tem mostrado que o único meio de salvação é através
da graça, da aceitação do Evangelho pelo sacrifício da cruz. Vamos para a pergunta 10ª. Que fruto é produzido pela obediência à palavra? O que é dito sobre a verdade no coração? E que interessante comparação é feita? Olha, são 3 perguntas, né? Então nós vamos responder primeiramente, vamos ler o texto aqui de Atos dos Apóstolos, na página 519 e 520, vai nos dar assim, né, uma resposta muito direta à pergunta que é feita, né? Que fruto é produzido pela obediência? Então o texto diz o seguinte: purificando as vossas almas na obediência à verdade para a caridade fraternal não fingida. Continua Pedro: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. A palavra de Deus, a verdade, é o conduto pelo qual o Senhor manifesta seu espírito e poder. A obediência à palavra produz o fruto da qualidade requerida, caridade fraternal não fingida. Este amor tem sua origem no céu e conduz aos mais altos motivos e ações altruístas. Quando a verdade se torna um princípio dominante na vida, a alma é gerada, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Este novo nascimento é o resultado de receber Cristo como a palavra de Deus. Quando, mediante o Espírito Santo, as verdades divinas são impressas no coração, surgem novas concepções e as energias outrora dormentes despertam para cooperar com Deus. O Senhor purifica o coração mais ou menos como arejamos um aposento. Não fechamos janelas e portas e pomos dentro dele alguma substância purificadora, mas abrimos as portas e as janelas completamente, deixando o ar purificador do céu penetrar. As janelas do impulso dos sentimentos devem ser abertas para o alto e o pó do egoísmo e do mundanismo expelido. A graça de Deus precisa invadir as câmaras do espírito, a imaginação de ter temas celestes para completar e todo elemento da natureza ser purificado e vivificado pelo Espírito de Deus. Então, as perguntas: que fruto é produzido pela obediência? Frutos, né, do amor fraternal, não fingido, né? Esse é o fruto verdadeiro, esse é a única exigência para a salvação, é o amor, né? Então, a obediência produz frutos da qualidade requerida pelo céu. Fraternal, né? Frutos de caridade fraternal. Também, o que é dito sobre a verdade no coração? O que a verdade faz no coração? Então, a verdade torna um princípio dominante na vida e a alma nasce de novo, né? A alma é gerada para a salvação em Cristo Jesus. A verdade muda os pensamentos, né? Muda o caráter de cada cidadão que recebe Jesus. Nós nos tornamos cidadãos celestiais quando a verdade é colocada, entronizada no coração. E a comparação que é feita aqui, né? Aqui, lá na meditação matinal, Maravilhosa Graça, que nós extraímos esse texto maravilhoso que faz a comparação quando nós queremos purificar um quarto, né? Arejar esse quarto, tirar o ar velho para colocar refrigerar, né? Um ar novo. Diz que nós não fechamos tudo, né? Janelas e portas, colocamos dentro do quarto alguma substância purificadora. Não, diz que nós abrimos tudo, né? Essa é a realidade, né? Quem é dono de casa aqui, quem sabe como que se purifica um ambiente. Então, é assim que se purifica o templo da alma. Nós devemos abrir a nossa alma, né? Voltada para o céu e deixar que a poeira do egoísmo, né? Do mundanismo seja expelido pelo ar purificante, né? Pela atmosfera purificante da presença de Jesus. Que Deus seja louvado, né? Com tantas bênçãos maravilhosas
que Ele nos tem concedido através da sua palavra. Vamos estudar a pergunta número 11. Neste sentido, qual foi a experiência de Pedro e os discípulos? Aqui o sentido que a pergunta quer chamar a nossa atenção é a purificação, né? Ou seja, a compreensão do que é que Jesus queria passar para ele em todo o tempo que eles ficaram junto com Jesus, né? Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, ainda na página 520, diz o seguinte: assim foi com Pedro e seus discípulos, seus condiscípulos, né? Na verdade. Cristo foi o revelador da verdade ao mundo. Por ele, a incorruptível semente, a palavra de Deus, foi semeada no coração humano. Muitas, porém, das mais preciosas lições do grande ensinador foram ditas aos que então não as entenderam. Quando, depois de sua ascensão, o Espírito Santo levou seus ensinos à lembrança dos discípulos, seus dormentes sentidos despertaram. O significado dessas verdades brilhou-lhes no espírito como nova revelação, e a verdade, inalterada e pura, encontrou lugar para si. Então, a maravilhosa experiência da vida do Salvador tornou-se deles. A palavra testificou por intermédio deles, homens por ele escolhidos, e eles proclamaram a poderosa verdade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. É muito interessante aqui, no que eu entendi, eu acredito que muitos também, né, todos entenderam, é que Pedro e seus discípulos, quando conviveram com Cristo por 3 anos e meio, não entenderam, na verdade, as lições mais importantes que Jesus queria passar para eles. E o que é que Jesus, na conclusão, né, do tema do sacrifício da cruz, Jesus queria que os discípulos compreendessem o valor real do seu sacrifício. E aí eles estavam com a mente preocupada com outras coisas, né, que não era o plano de Deus. E aí, quando o Espírito Santo foi derramado a eles depois da ascensão de Jesus, eles foram entender tudo, né? Diz que aí eles se tornaram homens poderosos na pregação do Evangelho. Diz que seus corações antes dormentes agora reavivaram, né? E eles entenderam. Por isso foi escrito lá, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles compreenderam por que Jesus tinha vindo. Qual era o trabalho, né? Qual era essa parte do plano da redenção que Jesus tinha vindo concluir aqui no nosso planeta, no nosso mundo. Então os discípulos compreenderam realmente o que só Jesus morrendo na cruz, derramando o seu precioso sangue, ia redimir-nos do pecado, né, das cadeias do pecado. Então, na verdade, eles falavam assim, que eles agora estavam cheios da plenitude, né, e eles, de graça em graça, eles cresciam no conhecimento desse amor tão grande que Jesus veio revelar ali na cruz do Calvário, né? E a pergunta 12 diz assim: o que o apóstolo Pedro exorta em sua carta? Então, nós vamos entender melhor agora, né? Qual é a exortação que ele deixa para nós? Na conclusão aqui dessa lição, ele diz assim, na página ainda 521 do Atos dos Apóstolos, diz assim: o apóstolo exortou os crentes a estudar as Escrituras, por cuja compreensão adequada poderiam eles fazer obra segura para a eternidade. Pedro sabia que na experiência de cada alma finalmente vitoriosa haveria cenas de perplexidades e prova. Mas sabia também que a compreensão das Escrituras capacitaria o tentado a relembrar promessas que lhe confortariam o coração e fortaleceriam a fé no Onipotente.
Porque toda a carne é como a erva, declarou o apóstolo, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada, deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. Então Pedro aqui nos exorta a que a gente permaneça firme, né? Possamos crescer de graça em graça, assim como ele fez a sua experiência. E ele disse que nós não haveríamos de ter uma vida fácil. Ele diz que as perplexidades, né, da vida iriam nos assaltar sempre, iria nos deixar perplexos, muitas vezes sem entender os motivos. Mas nós não precisamos entender os motivos das provações e das perplexidades. O que é que nós devemos entender é a sua santa palavra. Por isso ele nos exorta a estudar a sua palavra, porque é do conhecimento da palavra de Deus que nós vamos poder chegar até o final da nossa carreira. É entendendo o que verdadeiramente nós devemos aprender na palavra de Deus. Nós somos salvos mediante o sangue de Jesus. E isso é o que nos dá segurança. É a certeza da salvação por meio desse precioso sacrifício. Pedro, quando entendeu isso, ele se renovou, ele se transformou, ou seja, ele se converteu, ele foi convertido com essa segurança do perdão dos nossos pecados. Né? Nós somos perdoados, renovados para uma vida nova. Não é para crer que o sangue de Jesus é suficiente para nos salvar, mas continuar na mesma vida de antes, né? Pedro exorta que deixemos todo o engano dessa vida, toda a ilusão que nós possamos ter nessa vida terrestre, para corrermos a carreira dos salvos. E a carreira dos salvos é essa confiança que ele nos dá. A nossa salvação é garantida pelo sangue de Jesus. Que Deus possa abençoar a todos nós, que possamos prosseguir sempre com a esperança viva e mantermos a nossa fé na sua santa palavra. Nunca duvidarmos da sua santa palavra, porque essa é a maior reverência, né? A maior referência que nós podemos ter nas horas dos nossos momentos de fraqueza e também das nossas perplexidades da vida. Que Deus possa abençoar a todos, que todos nós possamos tirar grande proveito de todas essas biografias que nós temos estudado nessa lição. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.